Pense em um jovem pastor, esquecido por muitos, mas lembrado por Deus. Imagine alguém que, em meio às colinas silenciosas de Belém, aprendeu lições de coragem, paciência e sabedoria que o preparariam para um reinado marcado pela fé e pela obediência ao Senhor. Esse jovem era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Cajado Divino. Eu sou o Portador e hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras das Escrituras, a vida e o reinado de Davi. Profetizo que ao longo deste vídeo você será edificado e fortalecido, encontrando lições preciosas que podem transformar sua vida e a sua caminhada com Deus. Antes de seguirmos adiante, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de comentar aqui embaixo e dizer: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Agora, prepare seu coração, pois esta história começa muito antes de Davi se tornar rei. Começa em um campo, com um jovem pastor que enfrentava feras para proteger seu rebanho. O reinado de Davi foi resultado de um chamado divino. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, encontramos o momento em que Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé, em Belém, para ungir aquele que seria o novo rei de Israel. Saul, o primeiro rei, havia desobedecido ao Senhor e fora rejeitado. Deus então procurava alguém segundo o seu coração. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele viu Eliabe, o filho mais velho, e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus disse algo que ressoaria por toda a história: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Após passar por todos os filhos de Jessé, Samuel perguntou se havia mais algum. E Jessé respondeu: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Quando Davi foi chamado e se apresentou diante do profeta, o Senhor confirmou: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Assim, Davi foi ungido diante de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Mas a história de Davi não é apenas sobre um chamado, é também sobre coragem. Logo após sua unção, ele enfrentou um dos maiores desafios de sua vida, o gigante Golias. Enquanto Saul e o exército de Israel tremiam diante do desafio do filisteu, Davi, com a simplicidade de um pastor, confiou no Deus Todo-Poderoso. Ele não se deixou intimidar pelo tamanho do adversário, mas olhou para a grandeza do seu Deus. Davi disse a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 e 35. Que lição poderosa, irmãos! Muitas vezes enfrentamos gigantes em nossas vidas, problemas, medos, desafios, e esquecemos que o mesmo Deus que deu força a Davi para vencer o leão e o urso também nos fortalece. Davi não foi ao campo de batalha com espada ou armadura. Ele foi com aquilo que conhecia, sua funda, suas pedras e principalmente sua fé. E com apenas uma pedra lançada em nome do Senhor dos Exércitos, ele derrubou o gigante e trouxe vitória ao povo de Deus. No entanto, a jornada de Davi até o trono não foi imediata. Após a vitória contra Golias, ele foi recebido com honra, mas também enfrentou a inveja mortal do rei Saul.
Davi precisou fugir, esconder-se em cavernas e confiar que Deus cumpriria suas promessas no tempo certo. Que exemplo de paciência! Mesmo quando teve oportunidades de tirar a vida de Saul, ele escolheu esperar no Senhor, pois sabia que a justiça pertence a Deus. Certa vez, enquanto Saul dormia em uma caverna, Davi se aproximou e cortou a orla do seu manto. Ele poderia ter matado seu perseguidor, mas preferiu honrar aquele que fora ungido por Deus. Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, porque é o ungido do Senhor. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Quantas vezes somos tentados a agir precipitadamente, a buscar a nossa própria justiça? Davi nos ensina que esperar no Senhor não é sinal de fraqueza, mas de profunda confiança no plano divino. Por fim, depois de anos de provações, o momento tão esperado chegou. Saul morreu em batalha, e o povo reconheceu em Davi o líder que Deus havia escolhido. Ele foi ungido rei de Judá e, posteriormente, de todo Israel. Mas mesmo após alcançar o trono, Davi nunca esqueceu de quem era seu verdadeiro rei. Seu coração permanecia humilde diante do Senhor. Queridos irmãos, até aqui vimos a coragem de Davi diante do gigante, a paciência no deserto e a fidelidade no tempo de espera. Mas a história dele não acaba aqui. Há ainda mais lições a serem aprendidas e revelações que transformarão a maneira como você enxerga esse homem segundo o coração de Deus. Se você deseja saber como a sabedoria guiou Davi em momentos críticos e como ele soube reconhecer seus erros e buscar a misericórdia divina, continue conosco. Na próxima parte, vamos mergulhar em seus desafios no trono e no legado espiritual que ele deixou. Não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. E até a próxima parte. O reinado de Davi não foi marcado apenas por vitórias e conquistas, mas também por desafios que exigiram dele uma sabedoria extraordinária. Neste momento da história, vemos um homem que, mesmo no auge do poder, jamais perdeu a consciência de que seu verdadeiro rei era o Senhor. Amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Sejam novamente bem-vindos ao canal O Cajado Divino. Eu sou o Portador e hoje seguimos explorando a inspiradora jornada de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite este momento para se inscrever, deixar seu like e compartilhar este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem poderosa. Na primeira parte, vimos como Davi foi ungido, enfrentou o gigante Golias e soube esperar no Senhor até que o tempo de sua coroação chegasse. Agora, mergulharemos mais fundo, explorando a sabedoria com que ele governou, os desafios que enfrentou no trono e as decisões que moldaram não apenas o seu reinado, mas a história de Israel. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei sobre a tribo de Judá, mas a unificação de Israel ainda levaria tempo. Houve conflitos internos, disputas de poder e a resistência daqueles que eram leais à casa de Saul. Durante 7 anos, Davi governou apenas Judá, enquanto Isbosete, filho de Saul, reinava sobre as demais tribos de Israel. Davi, porém, não usou a força para tomar o trono. Ele compreendia que a liderança verdadeira não se impõe, mas se conquista com justiça e humildade. Ele esperou até que Deus preparasse o caminho. E no tempo certo, todas as tribos de Israel vieram a ele e disseram: Eis que somos teus ossos e tua carne. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que fazias sair e entrar Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel.
Segundo Samuel, capítulo 5, versículos 1 e 2. Assim, Davi foi ungido rei sobre todo Israel, e seu reinado trouxe um período de grande prosperidade e crescimento para a nação. Um dos primeiros atos de Davi como rei foi a conquista de Jerusalém, uma cidade que até então estava sob o domínio dos jebuseus. Jerusalém não era apenas um território estratégico. Davi a escolheu como capital para unificar as tribos, criando um centro político e espiritual para o povo de Deus. A conquista de Jerusalém simbolizava mais do que vitória militar. Era um marco do cumprimento das promessas divinas. Davi estabeleceu ali sua morada, chamando-a de Cidade de Davi, e trouxe para lá a Arca da Aliança, sinalizando que a presença de Deus estava no centro de seu reinado. A maneira como Davi conduziu a chegada da arca a Jerusalém revela muito sobre seu coração. Ele não era apenas um rei, era um adorador apaixonado pelo Senhor. Ao trazer a arca, Davi dançou com todas as suas forças diante de Deus, demonstrando um coração rendido em adoração. Mesmo quando foi criticado por Mical, sua esposa, ele respondeu com humildade: "Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor, me tenho alegrado." Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 21. Aqui vemos que Davi entendia que sua posição como rei era secundária diante de sua identidade como servo de Deus. No entanto, a vida de Davi não foi isenta de erros ou dificuldades. O reinado dele foi marcado por momentos de grande provação, e um dos mais conhecidos foi seu pecado com Batseba. Davi, que antes enfrentara gigantes e esperara pacientemente pelo tempo de Deus, em um momento de fraqueza, cedeu à tentação. Ele se deitou com Batseba, esposa de Urias, e tentou encobrir seu erro, enviando Urias para a linha de frente da batalha, onde ele foi morto. Mas Deus não ignora o pecado, mesmo quando se trata de um rei. O profeta Natã confrontou Davi com uma parábola poderosa e declarou: "Tu és este homem." Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 7. A diferença entre Davi e tantos outros reis foi sua reação. Ele não tentou justificar seu erro, mas reconheceu seu pecado diante de Deus, clamando em arrependimento: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." Salmos capítulo 51, versículo 10. Mesmo com falhas, Davi governou com sabedoria. Ele foi um líder que buscava a orientação do Senhor antes de tomar decisões importantes, e sua justiça era conhecida em todo o Israel. Ele organizou a adoração no templo, instituiu levitas para o serviço sagrado e estabeleceu a ordem entre o povo. Seu governo trouxe estabilidade e fez de Israel uma potência respeitada entre as nações. O maior legado de Davi, no entanto, não foi seu poder militar ou suas conquistas territoriais, mas sua relação com Deus. Ele foi um homem que pecou sim, mas também se arrependeu com sinceridade. Ele soube reconhecer que sua força vinha do Senhor, e seu coração sempre se voltava para Deus em busca de orientação e misericórdia. No final de sua vida, Davi pôde olhar para trás e ver que seu reinado não foi perfeito, mas foi marcado pela busca constante da presença divina. Ele preparou tudo para que seu filho, Salomão, construísse o templo do Senhor. E seu maior desejo era que a adoração ao Deus de Israel permanecesse no centro da vida do povo. Queridos irmãos, até aqui vimos a sabedoria de Davi no governo, sua paixão pela adoração e sua humildade diante do Senhor. Mas ainda há mais a ser revelado. No próximo trecho, mergulharemos nos últimos anos de seu reinado e no impacto eterno de seu legado.
Se você tem sido edificado por esta história, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa conhecer a história de Davi. Que Deus abençoe você e sua casa e até a próxima parte. Amados irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez ao O Cajado Divino. Eu sou o portador e hoje seguimos desvendando a fascinante história do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você chegou até aqui, quero convidá-lo a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Que a palavra de Deus alcance muitos corações. Até agora, vimos a ascensão de Davi ao trono, suas vitórias e sua paixão por adorar o Senhor. Também falamos sobre seus erros, seu arrependimento sincero e sua busca constante pela presença de Deus. Mas a história de Davi não termina aqui. Ele ainda enfrentaria desafios, provações e tomaria decisões que marcariam seu reinado para sempre. A Bíblia nos ensina que mesmo quando Deus perdoa nossos pecados, as consequências muitas vezes permanecem. No caso de Davi, suas falhas trouxeram turbulência para sua própria casa. Após o pecado com Batseba e o assassinato de Urias, o profeta Natã trouxe uma palavra dura da parte de Deus. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10. E foi exatamente isso que aconteceu. Os problemas familiares começaram a surgir, e o coração de Davi foi duramente provado. Primeiramente, houve a terrível tragédia envolvendo seus filhos Amnon e Tamar. Amnon, tomado pela paixão doentia, violentou sua própria irmã, Tamar. Absalão, irmão de Tamar, ficou profundamente indignado e, após 2 anos alimentando a vingança em seu coração, matou Amnon. Esse ato gerou um distanciamento entre Davi e Absalão, que fugiu e passou anos longe de seu pai. O relacionamento entre Davi e Absalão nunca mais foi o mesmo. Absalão, ressentido e cheio de ambição, começou a conquistar o coração do povo de Israel, prometendo justiça e se colocando como um líder mais próximo do povo do que seu próprio pai. Após conquistar o apoio de muitos, Absalão declarou-se rei em Hebrom e iniciou uma rebelião contra Davi. Imagine o peso no coração de Davi. O próprio filho, a quem ele amava, agora se levantava para tomar o trono. Davi precisou fugir de Jerusalém, e esse momento revela mais uma vez a humildade do rei. Ele não tentou se apegar ao poder com mãos de ferro, mas colocou sua confiança em Deus. Ao atravessar o ribeiro de Cedron e subir o Monte das Oliveiras, Davi chorava, coberto de cinzas, em sinal de humilhação e dependência do Senhor. Mas Deus não abandonou Davi. A rebelião de Absalão terminou de forma trágica. Durante a batalha em Efraim, Absalão ficou preso pelos cabelos em um carvalho, e Joabe, general de Davi, tirou-lhe a vida. Mesmo diante de tudo o que Absalão havia feito, Davi lamentou profundamente a morte do filho, proferindo um dos lamentos mais emocionantes de toda a Bíblia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em teu lugar, Absalão, meu filho, segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33. Com o passar dos anos, Davi aprendeu a confiar cada vez mais no Senhor. Ele foi moldado por suas experiências, tanto as boas quanto as ruins. O rei não se tornou amargo, mas sábio. No final de sua vida, Davi teve a preocupação de preparar a nação para a construção do templo do Senhor. Embora Deus tenha deixado claro que não seria ele o responsável por essa obra, pois Davi havia derramado muito sangue em guerras, ele aceitou a decisão divina com humildade. Em seus últimos dias,
Ele reuniu riquezas, organizou os levitas, os sacerdotes e deixou tudo pronto para que seu filho Salomão construísse o templo. Davi entendeu que seu papel não era apenas construir com as mãos, mas preparar o coração de seu povo para adorar o Senhor. Nos últimos anos de sua vida, Davi compôs um cântico que reflete toda a sua caminhada de fé, arrependimento e dependência de Deus. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Deus é o meu refúgio, nele encontrarei proteção. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Segundo Samuel, capítulo 22, versículos 2 e 3. Esse cântico não foi apenas uma expressão de gratidão, mas também um testemunho poderoso de que a verdadeira força do homem não está em seu poder, mas em sua entrega ao Senhor. Queridos irmãos, o legado de Davi transcende o tempo. Não foi apenas um rei, mas um exemplo de fé, arrependimento e dependência de Deus. Ele nos ensina que, mesmo diante das falhas mais graves, há sempre um caminho de volta para o Pai, desde que haja arrependimento sincero. No próximo trecho, exploraremos o impacto eterno do reinado de Davi, seu papel na linhagem do Messias e como suas ações moldaram a história de Israel e do mundo. Não perca a conclusão dessa emocionante jornada. Se você chegou até aqui, comente: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. E não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam conhecer essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Amados, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao O Cajado Divino. Eu sou o portador e hoje concluímos a inspiradora história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Antes de prosseguirmos, quero convidá-lo a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com todos que precisam ouvir esta mensagem. Que a palavra do Senhor alcance muitos corações e que a sua vida seja tocada pelo Espírito Santo. Nosso mergulho profundo no reinado de Davi nos mostrou sua coragem diante dos gigantes, sua paciência ao esperar a promessa de Deus e sua sabedoria ao reconhecer suas falhas e buscar o arrependimento. Mas para compreender plenamente seu legado, precisamos olhar além dos feitos militares e dos momentos de fraqueza. Precisamos enxergar o propósito divino em sua vida e o impacto eterno de seu reinado. Algo extraordinário aconteceu durante o reinado de Davi. O Senhor fez com ele uma aliança que ecoaria pela eternidade. Em 2 Samuel, capítulo 7, encontramos o momento em que Deus envia o profeta Natã para transmitir uma promessa que mudaria a história. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu serei seu pai e ele será meu filho. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Deus prometeu a Davi que sua descendência jamais seria desamparada e que de seu sangue viria aquele que reinaria para sempre, o Messias, Jesus Cristo. Pense nisso, querido irmão. Davi não apenas foi um grande rei, mas se tornou um elo vital no plano de redenção de Deus para toda a humanidade. O próprio Jesus seria conhecido como o Filho de Davi, cumprindo as Escrituras e selando a aliança divina. Outro aspecto fundamental do reinado de Davi foi sua dedicação à adoração a Deus. Embora ele não tenha recebido a permissão divina para construir o templo, pois Deus disse que suas mãos estavam manchadas de sangue, Davi não se entristeceu. Pelo contrário, ele se dedicou a preparar tudo para que seu filho Salomão realizasse essa obra. Davi reuniu riquezas, organizou os levitas, preparou os instrumentos musicais e estabeleceu os turnos de adoração. Ele entendia que a casa do Senhor precisava de reverência e zelo. Em 1 Crônicas, capítulo 29, Davi
eleva uma oração que revela seu coração diante do Altíssimo. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Que lição maravilhosa! Mesmo diante das limitações impostas por Deus, Davi entendeu que seu papel não era construir com as mãos, mas preparar a próxima geração para glorificar ao Senhor. Os últimos dias de Davi foram marcados por reflexões, conselhos e a transmissão de seu legado. Em seu leito de morte, ele chamou seu filho Salomão e lhe deu instruções preciosas: seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. 1 Reis, capítulo 2, versículos 2 e 3. Davi não apenas passou um trono, mas entregou um legado de fé, obediência e adoração ao Deus vivo. Seu reinado chegou ao fim, mas seu exemplo ecoa até hoje. Queridos irmãos, o legado de Davi ultrapassa as barreiras do tempo. Ele não foi apenas um rei de Israel. Ele foi um adorador, um guerreiro, um homem de arrependimento sincero e, acima de tudo, um servo do Deus Altíssimo. Seus salmos continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Palavras como: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmos, capítulo 23, versículo 1. Ou ainda: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Esses versículos são orações que brotam de um coração que compreendeu a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Davi nos ensina que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado pelo Senhor, desde que haja arrependimento sincero. Ele nos mostra que a verdadeira força não está no poder humano, mas na confiança no Deus Todo-Poderoso. E agora, eu pergunto a você, amado irmão, o que a história de Davi tem ensinado ao seu coração? Você tem confiado no Senhor em meio às batalhas da vida? Tem buscado a Deus com um coração sincero, assim como Davi fez? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Êxodo capítulo 15, versículo 2. E lembre-se, assim como Davi, Deus tem um propósito para a sua vida. Confie, espere e se entregue aos planos do Senhor. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Arrependa-se, confesse Jesus como seu Salvador e procure uma igreja perto da sua casa para congregar. Eu sou o portador e este é o canal, o Cajado Divino. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, amém.